Tem um vídeo que eu falava que três partes, são três coisas super importantes que você vai começar a ortodontia digital. Primeira coisa que você tem que saber é o movimento dentário, tá? Controlar movimento dentário, ou seja, quando você tem um software, e se você não estava acostumado com um planejamento digital, e você começa a manipular com clique, com mouse e assim por diante, não é exatamente isso que eu estou falando que é o problema. O problema é que a partir de agora, que toda vez que você for fazer um planejamento para alinhadores, você vai ter que saber exatamente a quantidade de movimento dentário e o tipo de movimento dentário que você vai ter que fazer. Tá? Então, isso é extremamente importante, porque muitas vezes, quando a gente fazia o tratamento, a gente não estava muito preocupado com os brackets, porque os brackets já têm uma prescrição, era só trocar os alinhadores, só trocar os fios, e aí você teria os movimentos já pré-estruturados, tá ok? Então, essa é a primeira característica que eu acho super importante, que eu vou deixar claro agora. A segunda é com relação ao objetivo do tratamento, tá? Quando você tem um técnico, né, que te ajuda a fazer os planejamentos digital, é super importante você ter o objetivo de tratamento bem claro. Ou seja, eu quero movimentar de A até o ponto B. Tá? Então, mesmo quando você já envia um caso, tá? Você recebe ele muitas vezes já para avaliar e para aprovar. Se você não fez um planejamento à parte, porque isso, de novo, é de um mundo que a gente fazia o planejamento sem o técnico, e agora a gente faz realmente com o técnico. Então, eu gostaria de deixar bem claro esse protocolo. O primeiro, a gente vai passar por isso, sobre os tipos de movimento dentário de maneira digital e como eles reagem com relação ao plástico, e também como o objetivo bem claro com relação ao sorriso digital, à face, nem que você tenha que usar vários softwares, o que você quer, aonde você quer movimentar aquele dente, a hora que ele volta para você aprovar. E o terceiro, já fazendo o gancho, né, que a gente vai falar, é o design do aparelho. Tá? Então, durante muito tempo, a gente às vezes você falou, mas dá para mudar muito o design dos alinhadores, né? E com certeza, né? Você vai observar que os alinhadores, principalmente, se você pode combinar, se você trabalha com eles fazendo in-house ou se você trabalha com eles mesmo quando você trabalha no full service, você já recebe, você consegue fazer algumas individualizações no aparelho, ok? Então, era essa introdução que eu gostaria de deixar claro antes da gente entrar aí nessa parte de design, ok? Como eu já falei para todo mundo, essa é uma primeira aula de introdução, é mais para a gente apresentar esse modelo de awareness que a gente vai estar fazendo aí durante o ano, toda vez que eu tiver um tempo aqui em Dallas, a ideia é deixar assim gratuito mesmo. A gente teve aí bastante pré-inscrição e a turma acompanhando aí, então vai ser uma coisa bem legal, tá? Então, lembre-se que vocês podem mudar de câmera, tá, pessoal? Quem chegou agora aí, você pode sempre estar clicando e mudando as câmeras. Eu vou compartilhar agora uma outra câmera, eu vou como apresentação, na verdade. E vocês devem estar vendo aí, então, vocês podem mudar as câmeras, você pode, né, quem estiver colocando em mim, inverte. E, pessoal, a indústria global, né? Se a gente falar, se a gente parar para pensar, né? E como que evoluiu os alinhadores, né? Os alinhadores, na verdade, eles foram criados, né, desde a ortodontia digital há praticamente aí uns 20 anos atrás. Então, se eu pegar um outro mercado, por exemplo, do telefone, vocês vão observar que tecnologias que foram desenvolvidas em 2000, em 2020, eles são completamente diferentes, tá ok? Então, imagina isso, tá? Um sistema que foi desenvolvido, seja ele qualquer o sistema,
no ano 2000, com as necessidades dos anos 2000, quando chegar depois de 20 anos, eles vão ser completamente diferentes. Não só o design, lembra que hoje a gente vai estar focando em design, mas também a função dele. Então, eles têm que ser periodicamente, né, sendo evoluído e transformado. Eu estou fazendo essa introdução para vocês entenderem quando eu falo que a gente está entrando numa nova geração de alinhadores, tá ok? Aonde eles naturalmente vão sendo evoluindo, tá? Para mudar. Heloísa, acelera! My God. Para a gente acelera, o mercado de carro, tá? Então a evolução que eu estava falando, da mesma maneira que a gente vê do telefone, a gente vê nos carros. Você imagina a funcionalidade, tá ok? Se a gente vê o design de hoje, o design é completamente diferente. Ele é adaptado para os dias de hoje, por exemplo, um carro como o Tesla, tá? Então a gente está vendo diferentes mercados e diferentes necessidades e evoluções, né? Aqui tem até um vídeo bacana. Se vocês observarem, na verdade, o carro ele é movido por um software, né? Praticamente um software sobre rodas. Bacana, né? A ideia é o seguinte, que mesmo a gente tendo diferentes produtos, e mesmo no telefone, eles são praticamente gerenciados por um software, né? Essa aqui, por exemplo, uma outra curiosidade, até para a gente falar do mercado, porque tem muita gente que fala, nossa, eu já trabalho com alinhadores, mas eu não consigo ver coisas diferentes, não consigo ver para onde está evoluindo e o que mais a gente pode fazer com ele. Tem muitas pessoas que não sabem, mas tem um símbolo que ele fica dentro, ele está escondido dentro da marca FedEx, por exemplo, né? Não sei se algumas pessoas conhecem ou não, tá? Mas a gente vê às vezes isso todos os dias, tem gente que vê aqui nos Estados Unidos todos os dias essa marca, né? E não sabe que tem uma seta dentro, tá? Então, ele tem uma seta onde, né, stands for, né, é o significado de speed e precision, né, velocidade e precisão, né? Então, da mesma maneira, a gente tem o nosso mercado, né? A gente tem um mercado, que nem a gente está falando, a gente está entrando numa nova geração, a gente pode usar os alinhadores de muitas diferentes maneiras, mas muitas pessoas, mesmo estando na nossa cara todos os dias, a gente não consegue ver, ok? A ortodontia praticamente, pessoal, se divide em 3 partes hoje até, como eu falei. Então tem a parte de hardware, a parte de software e a parte que é o próprio produto também, tá? Então antigamente a gente não tinha todo esse fluxo digital. E hoje esse fluxo digital, como a gente está falando, se você trabalha de uma maneira muito eficiente, você acaba dominando melhor isso. Um exemplo, por exemplo, são as impressoras 3D. Né? Tem aí, super comum hoje as pessoas terem a impressora 3D, e né, eu já tenho, né, eu tenho 2 há alguns anos já, uns praticamente 4, 5 anos, e ela realmente a gente vai ver, porque ela hoje faz parte do nosso fluxo e ela é muito importante no design do aparelho, né? A outra coisa é o próprio software, né? Como eu estava falando, então o hardware e o software, existem diferentes softwares, pessoal, né? Eu trabalho praticamente com o software da SureSmile, é o software que eu gosto, tá? Mas isso não tem, que nem tipo de bracket, tipo de resina, vocês vão ter que escolher um software para escolher, e existem softwares, né, que tem um pouco mais avançado, alguns softwares às vezes que são às vezes até gratuitos, que têm a sua função. Então o ideal hoje, o ortodontista digital, ele vai trabalhando com vários tipos de softwares. Eu particularmente gosto bastante desse por ser mais completo. Lembrem-se
que a ortodontia digital, os alinhadores, ele está dentro de um complexo todo do sistema digital, tá ok? Então, não se esqueça que não é só você começar a trabalhar com alinhadores. Se realmente você, né, domina a técnica, e você pode, com certeza, tirando uma série de vantagens desse todo ambiente digital, tá? E atenção, não é porque, então, o inverso é verdadeiro, que você só porque você trabalha com alinhador, você não é um ortodontista digital, tá? Na verdade, o ortodontista digital é aquele que realmente faz todos os planejamentos, independente do tipo de aparelho, de uma maneira digital. Okay? Eu vou seguindo, né? E aí eu apresento agora, como eu comentei, essa nova geração. Mas o que mudou, né? O que mudou nos alinhadores de 20 anos para cá, né? A gente agora tem mais opções, a gente tem mais controle. Vocês vão observar que a gente consegue controlar movimento dentário, a gente vai conseguir mudar o design, inclusive controlar mais o tipo de movimento dentário e associar com outras técnicas também, né? Eu já venho falando dessa nova geração em vários locais aí pelo mundo, um lugar onde eu, logo no começo, ano passado até, foi o congresso o europeu de alinhadores transparentes, e foi bem bacana. A gente, deixa eu mudar aqui para eu olhar isso aqui no meio. Ali eu acabei dando essa palestra sobre a nova geração e de o que mais a gente conseguiria, as evoluções dos alinhadores transparentes, e foi bem bacana, que acho que esse talvez um dos grandes, se não o maior, aí pelo menos em nível científico. O pessoal do Invisalign também vai em peso, estava o Kenji, a Sandra Taio, o próprio pessoal da Espanha, a Cristina, o americano, o próprio Carlson, o Sean Carlson, que ele fala bastante dessa parte, né? Tem a Orthoscience, ele tem um site que é bem bacana, é uma nova tendência também mundial, é bem bacana. Enfim, né? Então, o que eu estou falando para vocês, pessoal, não é nada novo, tá? Não é nada novo, como eu te disse, eu só estou tentando compartilhar aí com o Brasil de uma maneira bem direta, aqui, sem vocês precisarem se transferir, vir até aqui e participar. Aligner Design. Vamos falar então do Aligner Design, pessoal. Adriano Malato. Hello? Se a gente for ver, hoje a gente vai praticamente falar da parte de material. Na outra palestra a gente vai estar falando outro webinar na parte de Tooth Movement. E na outra a gente vai estar ainda abordando a parte de Stage Models. Elas são muito importantes e elas se unem, elas são bem completas, tá? Elas completam muito bem todo esse ensinamento. Se a gente falar de plástico, né? Se eu for falar aqui de plástico para vocês, o que vocês acham? Né? O plástico é importante? O plástico... a gente tem aí o plástico, os modelos, tem o software, que nem eu estava falando, tem o próprio ortodontista, tem uma série de acessórios, né? Então, o primeiro, o plástico é como se fosse o fio, pessoal, tá? Então, com certeza, ele muda de espessura, ele muda de qualidade, isso pode influenciar na transparência, pode influenciar em várias outras coisas, como a gente vai passar um por outro. Tá ok? Então, eu particularmente, mas que prestando atenção aqui, assim, eu acho que de todos, né, as fases, né, desde do escaneamento, que você vai passando tudo, eu acho que a qualidade do plástico, eu particularmente, agora vem um dado até mais clínico, você vai ver que às vezes eu vou mostrar artigo, vou tentar de uma certa maneira, apesar de os alinhadores ser meio novo, a gente tentar se embasar e orientar. Eu tenho esse lado meu de professor, mas eu acho que de todos os processos, o plástico, desde que é o menos importante, digamos assim, se você saber controlar, você pode
até tirar benefício disso, mas eu falo assim, a constituição do próprio plástico, tá ok? Vamos esperar os trabalhos mostrando para frente, mas você vai ver que existem outras características de biomecânica que eu particularmente acho mais importante do que a própria, como a gente vai ver hoje ainda, do que a própria característica, a produção, né, do plástico em si, tá ok? Então, lembra, quem quiser pode trocar, vai mudando, vai passando. Eu estou mantendo aqui, a gente está falando de plástico. Como eu falei aqui, existem vários trabalhos, aqui vários materiais, mas, de novo, né, mesmo as empresas mais famosas, aí, o Smart Track, ou da Invisalign, Endura, tem da ClearCorrect, tem todas as empresas, o E6, da Dentsply, as pequenas diferenças entre eles, o que eles mudam muito é a flexibilidade, a gente vai falar isso mais para frente, ok? Mas eu não vejo eles sendo melhor ou pior, ou sendo mais transparente ou não. Transparente, para mim, está mais ligado à produção do modelo em si do que da própria qualidade do plástico. Okay? O material, então, a gente tem 3 características importantes. A rigidez, okay? A espessura e a transparência. Né? Então, vamos passar rapidinho por eles. Rigidez, pessoal. Né? Por que é importante a rigidez? Pessoal, a rigidez ela vai determinar o nível de flexibilidade do próprio plástico. Ok? Então, a flexibilidade é importante, a rigidez da flexibilidade é importante na ortodontia. Pessoal, é bem importante, tá? A gente sabe que os fios ortodônticos, de acordo com o tipo de movimento dentário que a gente quer, né? Se a gente seguir aqui para frente, vocês vão ver a diferença. Pode atender, abaixa. Tem alguém ainda, acho que até agora, com esse som ativado. Mas acho que está dando para seguir normal, né? Eu estou seguindo ali só para não parar, mas dá para eu seguir. Você acha que quem está escutando todo mundo, por favor, deixar o microfone desligado, tá? Está bem casual, está bem tranquilo, não, acho que não está atrapalhando, mas só ter essa atenção aí de deixar desligado, tá? Vamos lá. Flexibilidade agora. A flexibilidade, como eu estava falando, quanto mais flexível for, menor vai ser a rigidez, tá ok? Então, os alinhadores, eles normalmente, eles são plásticos, a gente trabalha com uma grande flexibilidade, tá ok? A diferença é que nem sempre a flexibilidade é desejável, tá? Lembra que a gente está falando de ortodontia, né? A gente vai fazendo analogia aí com fio, plástico e aparelho e movimento dentário, né? Alguns tipos de movimentos, a gente tem um plástico mais flexível, né? Que são muitos aí que a gente conhece, é interessante, mas para fazer, às vezes, alguns tipos de movimento dentário, por exemplo, como rotação, né? Alguns outros tipos de movimentos dentários, às vezes como expansão, né, ou até controle de torque, você precisa o quê? Fechamento de espaço em ortodontia, a gente precisa de rigidez, tá? Então, por isso que os alinhadores, né, e tem às vezes pessoas que criticam nessa parte, a gente não consegue deixar ele extremamente rígido o suficiente, às vezes, para ter o mesmo desempenho, né, do que os próprios fios retangulares de aço inoxidável, tá? Então, é essa flexibilidade que é importante a gente conhecer. Você viu que eu nem entrei na parte de movimento, mas isso faz parte, pessoal. Se você quer realmente dominar a técnica, você tem que entender que os alinhadores são flexíveis e se você quiser aumentar a flexibilidade, muitas vezes, você tem que até ou mudar a espessura, né, ou adicionar attachments, tem várias maneiras que você pode aumentar essa rigidez e conseguir alguns tipos de movimentos mais desejáveis, tá ok? Mais desejáveis. Então, acho que ficou legal essa parte. Flexibilidade. Espessura, pessoal, tá? A espessura. Deixa eu subir essa câmera aqui.
espessura. Aí você pode ficar com as duas aí. Sabia que dá para mudar a espessura? A maioria das empresas, se você trabalha com full service, você só tem uma espessura. Tá? É até engraçado, né? Se você parar, você imagina você fazer o tratamento todo ortodôntico só com um diâmetro de fio ortodôntico. Você realmente vai estar limitado em algumas características, verdade? Então, ou você vai ter um fio mais flexível ou um fio mais rígido. Você não vai conseguir ter todos os tipos de movimentos. Aí que eu gosto de trabalhar, de customizar algumas vezes, como eu faço com os fios, eu vou trocando os fios para mudar, essa flexibilidade. Eu também, você pode trabalhar com os alinhadores da mesma maneira, pessoal, tá? Não é porque, como eu falei, não é porque 10 anos atrás, de uma maneira foi sistematizado de você usar só uma espessura de placa, que isso é ideal. Tá? E isso depende, às vezes você quer sistematizar, você quer que todo mundo use um sapato só número 40. E aí você põe em todo mundo, alguns vai funcionar melhor, alguns não. Mas que você sabe que com certeza você também vai poder customizar isso. Deixa eu até voltar aqui. Então, olha lá, então quanto for mais espesso o plástico, ele vai ser mais rígido com certeza. Então, a gente tem plásticos, pessoal, que pode fazer uma variação de até 0,5, até menor, que você pode fazer, não de movimento dentário, mas pode fazer os atátimos, assim por diante, e até fazer movimentos de 1.0 até maior, mas aí ele vai ficando mais rígido, você às vezes vai tendo mais características do fio que você pode controlar. Tá? Então lembrem-se, a flexibilidade é importante, ela é limitada com os alinhadores, mas a gente pode mudar isso e controlar. De novo, os fios da mesma maneira, a gente pode ter diferentes diâmetros, os plásticos também. Então, ok? Tem até alguns trabalhos aí que realmente confirmam isso. Então, se você tem alinhadores que tem uma redução dessa espessura do plástico, com certeza ela vai ter sistema de forças diferentes no tratamento com os alinhadores. Tá ok? Então, quanto mais fino, tá? Maior a flexibilidade, e às vezes até a maior quantidade de movimento que você pode pôr. Tá? Lembre-se sempre dessa regrinha. Uma outra coisa que é legal, uma outra coisa que é bem interessante, é a altura do plástico. Isso é um assunto que é bacana a gente comentar aqui um pouco. Que a gente pode controlar isso. As empresas estão partindo numa direção onde o aparelho vai ficar cada vez mais customizado. E isso é bom, porque, como eu estou falando de design, a gente pode mudar as características. Em inglês a gente fala edges width, tá? Mas seria a altura do plástico, tá? O contorno gengival. A gente pode ter ele um contorno gengival ou pode ter uma linha reta mais alta. Tá? A gente sabe que isso muda. A gente pode ter, como eu falando aqui, tem aparelhos, sistemas onde você tem esse contorno gengival e tem sistemas onde você pode fazer ele até 1 milímetro, 2 milímetros, ou se você produz o seu próprio alinhador, aí você pode cortar da altura que for, tá ok? Só um cuidado aqui, só um cuidado que vocês precisam ter é que depende do software que você trabalha, na hora que você cria os estágios, os modelos STL, se você faz o in-house, muitos softwares eles não têm o algoritmo, tá, de movimento dentário, o morphing da gengiva, que nem tem do dente. Então, por isso até eu particularmente, é uma das características interessantes aí do Shure Smile, que eu gosto, porque ele movimenta o dente e a gengiva também. Então, eu tenho realmente um contorno, quando eu faço, se eu quiser fazer, inclusive, 2 milímetros, vocês vão ver, depois tem certinho, pode dar uma olhada, eu não chego a fazer 3, 4, até porque o resultado é muito parecido do que 2 até 2 milímetros, tá? Mas tem algumas características interessantes aí que fala de biomecânica, olha lá, que normalmente os alinhadores, eles vão
mas quando eles são suportados, obviamente, eles vão ficando mais flexíveis. E isso é legal. Tá? Quando ele tem contorno de gengival, é legal. De novo, legal, mas não para todos os casos. Depende do tipo de movimento que você quer. O ideal é sempre é como você trabalhar com dois espessuras, fio redondo embaixo e fio retangular em cima. Então, da mesma maneira, eu gosto de trabalhar a altura, né, do meu material do alinhador. Se você fazer uma expansão, eu quero mais rigidez. Você pode fazer mais alto, que nem um expansor de McNamara. Tá? Se você quer mais rotação só anterior, é legal trabalhar com ele gengival, ok? Com contorno gengival. Acho que ficou bem claro isso. É legal saber que você realmente pode mudar isso. Se a gente for ver um outro trabalho também, que mostra que se você torne gengival, obviamente, o recorte gengival diminui a flexibilidade, aumentando, né, a retenção. Straight gengival margin, cortado reto. Tá? É no verde, esse verde que a gente está vendo aqui. Aí ele reduz a flexibilidade, aumenta a retenção e aumenta a performance, né, dos movimentos mais complexos, por exemplo, como o torque, na hora de expressar o movimento. Aí a gente recebe agora uma outra informação bem bacana, tá? Que mesmo às vezes você sem mudar a espessura da placa, só de você mudar a altura do seu recorte, você começa a ter às vezes um pouco mais controle no caso do torque, por exemplo, e na expansão também, Veja como uma vez vocês conheceram esses conceitos de biomecânica, do design do aparelho, você começa já a individualizar e ter melhores respostas do movimento dentário. Tá? Isso é fundamental depois para você ter menos refinamento e ter mais controle do movimento dentário. É por isso que vocês estão começando a entender por que eu tive uma evolução, né? Eu fui do lingual até, depois para o Invisalign, né? Porque o lingual me dava todo esse controle da técnica, mas era difícil delegar, né? Os alinhadores, eles conseguem delegar, mas daí ele não me dava todo o controle do movimento dentário. E eu acabei indo para o tratamentos, né, que é o do yourself, é o in-house, praticamente misturando também com o full service e os tratamentos híbridos, às vezes, quando tem uns casos mais complexos, que eu quero ser mais veloz, então eu ponho os aparelhos por algum motivo. Então dá para entender, não é porque o lingual é melhor que o Invisalign ou pior, ou essa nova geração de alinhadores é melhor ou não. Foi uma necessidade que eu fui naturalmente, clinicamente sentindo e foi evoluindo. E tem muitos colegas, uma vez você entende isso, tudo que eu estou falando, eles vai fazendo sentido todo esse controle, ok? Vai fazendo todo sentido. A transparência, por exemplo, quando a gente já falou aqui da transparência, né? A gente está falando da qualidade do plástico, assim por diante, que eu comentei, né? O plástico, ele tem muita transparência, é importante? Biomecanicamente, não. Né? Assim, uma vez o aparelho ele responde da maneira que você quer, e isso é o que está valendo. Agora, se o paciente ele já está usando os alinhadores transparentes porque ele quer o transparente, na verdade, quanto mais transparente, melhor. Quanto menos attachment você usar, melhor. E assim por diante. Tá? E assim por diante. Aí, em termos de impressão, praticamente, eu não sei, eu vejo uma evolução, todos eles, tá, pessoal? Já imprimi lá na minha clínica mais de 1000 modelos na época de filamento, e funciona bem, só que ele é mais lento, né? Depois as impressoras de resina, né? Aí eu uso a Moonray. Você vê que eu estou falando várias marcas, não estou ligado a nenhuma delas, tá? São as coisas, os materiais que eu uso. Tá? E isso é uma outra coisa desses webinars que eu quero falar, independente se eu faço, às vezes, né, se eu dou consultoria de diferentes marcas, eu ajudo em treinamentos e assim por diante, é porque eu estou deixando isso de lado. O objetivo realmente é falar da técnica dos alinhadores, e quanto mais a gente conhecer esses dados que eu estou passando, melhor vai ser. Ok? Então,
uma evolução que seria, então, que eu tenho observado, não vejo ainda, estou fazendo uns testes para ver se o resultado do movimento dentário é mais eficiente nessas impressoras, que hoje elas têm umas impressoras mais modernas, que nem essa, onde elas não têm layers mais. Tá? Então, ela não vai fazendo uma camada, imprimindo uma sobre a outra. Vocês podem ver nessa foto. Essa tecnologia clip, ela deixa o modelo, ele vai como fazendo o modelo crescer, vai esticando ele, em vez de ir depositando. Por isso que fica bem mais interessante a transparência do aparelho, uma vez que você faz sobre esses modelos. Uma vez que você faz esses modelos. Eu vou aqui até compartilhar, mudar uma das câmeras, pessoal. Quem quiser pode clicar, ó. Clica em cima dessa câmera. Por isso que eu uso o zoom, tá? Deixa eu clicar aqui também. Isso. Se vocês observarem, ó, que esse é um modelinho da Carbon. Tá? Ele praticamente parece um Lego. Deixa eu ver se dá um reflexo. Olha lá, olha o reflexo, tá vendo? Ó, da base, ó. Né? Então, é porque ele não fica aquelas ranhuras. Ele não fica com as ranhuras. A própria resina, né? Uma boa impressora de resina, ele para mim já dá uma transparência até melhor do que essas primeiras gerações aí desses aparelhos full service. Tá? Mas esse já põe num outro nível. Se eu colocar aqui, eu vou colocando mais próximo, você vê que ele é praticamente um lisinho, é um vidrinho, né? É bem bacana. Né? Então, isso sim acaba tendo uma interferência no tipo, digamos, da transparência que a gente estava falando, tá? Fazendo uma diferença na transparência. Eu posso até mudar aqui, deixa eu ver. Tem essa câmera, deixa eu mudar aqui. Eu vou trabalhando com várias câmeras, pessoal, porque é esse que eu gosto de trabalhar em torno do telepresence, para a gente ter mais uma realidade do ensino, tá? Porque o webinar é bacana, mas por si só, se você só fica vendo, né, só slide o tempo todo, ele vai ficando... eu prefiro essa dinâmica aí, onde a gente pode dar sequência e vocês acompanham, às vezes, com mais propriedade. Olha aí, como eu te disse, né? Então, às vezes, se você tem aí um bom acabamento, um bom trim, um software onde você tem um modelo bem impresso e depois uma boa máquina de pressão, você com certeza, eu particularmente acho que esses aparelhos, esses in-house, que eu estou falando, onde você usa todos top qualidade, fica mais transparente, sem a menor dúvida, do que esses aparelhos feitos por empresa. Tá? Até porque usa menos a Tatman, você vai tendo outros controles e assim por diante. Tá ok? Pessoal, até aqui vocês estão acompanhando bem? Tá? A ideia é eu passar hoje essas características. Primeiro foi aquela introdução para vocês, né? Quando vocês agora abrirem, né, uma atenção, o que vocês vão precisar, quem perdeu aí o começo, é ter aquele controle, né, do objetivo de tratamento, para você também saber o objetivo do tratamento e o design do aparelho, como eu falei, e o tipo de movimento dentário, como controlar. Uma vez tudo você tem isso em posição dentro, né, sistematicamente, vocês, independente da marca de software ou de alinhadores, vocês vão se dar bem. É isso que eu quero. Na verdade, é dar uma base, é tentar nivelar os colegas, independente se você foram sistemas de alinhadores criados, né, na época onde você não tinha toda essa tecnologia disponível, né, ou também onde você pode misturar o in-house também com o full service, que é isso, que é o caminho aí, né? Que nem brackets, a gente acaba trabalhando com diferentes marcas. O importante é o objetivo, quero movimentar o dente de A a B. Eu vou mostrar eu peguei um caso clínico, eu não vou ficar, né? A gente já está aí com o tempo aí que eu não gosto de passar muito para frente, mas eu peguei um caso clínico onde deu para explorar um pouco essas características que eu comentei até agora. Eu vou dividir isso para vocês, né? Se você clicou aí
minha cara está vendo agora, você pode clicar em cima do slide para voltar para ver o caso clínico com mais precisão. Vamos lá. Esse é um casinho onde eu vou explorar até o torque, como eu estava falando, né? Aqui a gente tem duas soluções diferentes, que nem estamos falando, então são sistemas full service e tem os sistemas que você pode fazer os alinhadores mais customizados. Se eu necessito uma grande quantidade de torque nos incisivos superiores e vários tipos de movimentos combinados inferiores, a gente vai ver que tem rotação de 20, 25 nos incisivos inferiores, mas ao mesmo tempo eu tenho que fazer intrusão e movimento médio distal. Tá? Esses tipos de movimento dentário, todos simultâneos, né? Num aparelho, às vezes, muito flexível, ou num aparelho, você quer dar um torque que não recobre todos os dentes, a gente sabe que isso, para o plástico funcionar, ele tem que ter o quê? Né? Para o plástico funcionar, ele tem que estar cobrindo a superfície do dente. Se ele não está cobrindo a superfície do dente na sua totalidade, porque a hora que você dá o torque, é normal ele sair um pouco, né? Ele perder o tracking, e aí você começa a ter problemas. Nesses são os casos onde eu gosto de trabalhar mais com essa nova geração de alinhadores customizados. Você vê que eu peguei duas soluções de aparelhos numa igualdade, tá? Porque você pode pôr Precision, não Precision Cante, Power Read, você pode pôr Attachments, né? Mas eu supus da mesma maneira trabalhar esse caso, até, por exemplo, eu vou mostrar esse caso ao lado de uma criança, onde realmente eu estou seguindo esse protocolo de você ter um maior controle e tentar fazer um dos movimentos mais difíceis com os alinhadores, que é o controle do torque, tá ok? O torque dos dentes com o movimento radicular, que também é difícil com o aparelho fixo também, né? Então, é um menininho que ele usou, ele já tinha usado máscara facial, aí digamos, a face vai restabelecida, vai trocando os incisivos, e é comum realmente ele vir só com essa inclinação desfavorável do incisivo, de um mau posicionamento, ok? Então, esse é um caso onde a gente faz o planejamento. Eu gosto de simular, então, mesmo sem ter a tomografia, então eu tenho para fazer o torque, vocês vão ver que é bem legal, tem esse prolongamento, né, dos incisivos, então é uma simulação das raízes, né, e eu consigo ver exatamente olha lá, o torque negativo, o torque positivo, olha a quantidade de torque que a gente vai dando, né, e você vê que eu consigo deixar o sistema, o controle de ancoragem, né, então no arco superior eu realmente é que nem arco segmentado, 2 segmentos passivos, e deixei só um segmento ativo para ele expressar ao máximo o tipo de movimento, tá? Para ele expressar ao máximo o tipo de movimento dentário. Vocês vão ver que ele vai mudar também no inferior. Olha lá que bacana, tá? Pessoal, esses tipos de movimentos foram conseguidos somente com 10 alinhadores, tá? Já faz um tempo que eu tratei esse paciente, onde eu pus 3 graus por alinhador, ok? Numa placa de 0,75 e com uma altura, né, de cobertura de recorte gengival do plástico 1 milímetro acima de gengival, tá? Uma ativação a cada 30 dias dos alinhadores. E esse paciente também, que é até comum, tinha o incisivo, o lateral superior estava muito próximo da raiz do central, até pela falta de espaço, né, a hipoplasia da maxila. Então, realmente eu queria dar um torque, ia ser favorável, com um pouquinho de movimento anterior-posterior, até
para você conseguir dar espaço para esse dente. Né? Então, até uma característica boa, por isso que eu optei, se poderia pôr um 4x2, pôr bracket, né? Mas era, às vezes, o plástico, incrível que pareça, um movimento mesovestibular, e você trabalhando com um plástico mais resistente, eu conseguia controlar esse tipo de movimento e evitar até uma colisão de raízes. Né? Então, foram feitos 10 estágios superior, inferior, como eu falei, não fiz IPR, e o último estágio eu gosto sempre de trabalhar com 0,6, 0,8 e 1,0, ou seja, no último modelo impresso, eu faço como se fosse o 16x22, 17x25 e 19x25. No mesmo modelo eu faço 3 espessuras diferentes para terminar aquele torque que estava querendo. Foi um tratamento de 10 meses. Se a gente for ver a tabela de movimento dentário superior, olha que eu falei aqui, 30 graus de torque, e tinha outros tipos de movimentos também, tá, pessoal? Isso que é legal. Principalmente no inferior, eu pude controlar bem, né? Às vezes essas tabelas, para quem não trabalha com os softwares, eu particularmente, eu só acho que só o SureSmile consegue mostrar exatamente o tipo de movimento que eu tenho em cada alinhador, tá? Não é o total. Aqui tá só o total, número 10, para vocês verem. Mas a gente vai ser uma aula sobre isso que a gente vai dar, é o controle do estagiamento. Olha aqui, ó, se eu pego um lateral inferior, você fala, Adriano, olha um lateral inferior, olha aqui, ó, ele vai ter 22 graus de rotação, que não é pouco, ele vai ter torque também, que é um lateral, um dente pequeno inferior, ele vai ter 1,1, tá ok? De vestibularização e um movimento 0,4. Né? Isso aqui, às vezes, é difícil de você conseguir com um alinhador. Tá? Agora, você pode, como eu falei, se você sabe que você quer controlar, além de controlar o design do aparelho, eu controlei os estágios. Então, eu evito que alguns tipos de movimento aconteçam ao mesmo tempo. Então, eu fui dividindo por grupos. Não é a aula, porque isso aqui é um tema bem bacana, onde realmente faz o ortodontista que conhece biomecânica, onde ele se diferencia e, às vezes, evita muitos refinamentos. É o controle dos tipos de movimentos dentários durante o estagiamento do caso. Mas foi feito esse controle, né? Então, você vê aí o caso, a hora que ele até topo a topo, como eu falei, ele foi feito sem attachment, sem elásticos. O que eu peço bastante nesses casos é o paciente usar o TIWI, tá? Então, o mordedor, eu tenho uma filosofia de 3-3-3, né? Então, é 3 dias a cada... durante 3 dias que troca o alinhador, né? Pôs um alinhador novo, então, nos 3 primeiros dias, 3 vezes ao dia, 3 minutos. Ele vai morder, então, aqui do lado, né? Pode olhar na câmera agora, morde de um lado, morde aqui na frente e morde do outro, tá? Morde na frente, vai mordendo. Então, 3 vezes ao dia, é uma regrinha, 3 minutos, né? Então, esses casos onde você quer torque, você tem maiores tipos de movimento, ou outros tipos de aceleradores que você estiver mais acostumado, você pode usar também, mas se você não quer investir nessa parte financeira e assim por diante, o TIWI é um excelente acelerador aí, praticamente gratuito, funciona muito bem, principalmente nesses casos, né? E aí a gente conseguiu, ele dá o torque, o bacana, né, do alinhador nesse caso, que você também, você não projeta, não tem um risco de você vestibularizar muito, assim por diante, porque o plástico tem o seu limite, né, ele tem o seu limite, e aí o dente começou a romper também. Olha o inferior, que bacana também, ele entra num arco bem bonito e você trabalhando, esse aqui não foi impressoras carbons, nada, foi a impressora de resina normal, mas trabalhando aí como eu falei, lembra do carro, o software, e quanto mais você controla isso, melhor é. Então é um caso, olha lá, que você realmente tem uma resposta bem bacana, né? E não teve nem refinamento, não teve attachment, não teve power reads e não teve elástico. A gente consegue um resultado bem legal. A gente consegue um resultado bem legal. Pessoal, a partir de agora, como que a gente vai... Deixa eu só mudar aqui. A gente está chegando aí, né, no final desse webinar e a gente, como eu te disse, eu vou passar mais alguns temas, olha lá, tá?
Eu sei que tem bastante coisa nesse slide, mas é mais para vocês verem. Hoje eu procurei passar essa característica aí do plástico, design do alinhador, como a gente pode ter um pouco mais de controle. Mas, com certeza, algumas respostas como essa, a gente vai estar falando na próxima de movimento dentário, aí biomecânica, o quanto que a gente consegue expandir, o quando que a gente não consegue, o tipo de movimento. A gente vai depois ter uma aula só de estágios, como eu falei, tá ok? O controle clínico também, de mistificando quando ativar, quando trocar, não trocar, enfim. A gente vai estar cobrindo aí grande parte de um curso tradicional, tá? De um curso tradicional de alinhadores, mas com essa visão que eu estou falando mais aberta, né? Às vezes vocês vão ver, como eu já falei aqui, em alguns casos, que é melhor usar, né, o sistema que eu falo até mais tradicional, mais convencional, onde você não consegue customizar, não mudar nada, tem a mesma espessura de placa, o mesmo recorte, o software ele é mais limitado, ele não deixa você ver tudo, mas às vezes, para você só conseguir você fazer um tipo de tratamento, é o que você precisa, né? Agora, se você realmente quer ter mais controle, que nem eu estou falando, né? Refinar, às vezes você pode refinar menos, usar menos a TAT, vocês vão ver, expandir mais, ter mais controle de torque, às vezes vale a pena dar uma customizada. E duas coisas que eu vou deixar, né, para as palestras no fim, uma vez a gente entende tudo isso, é quando usar o híbrido, né, e também fazer uma aula só de do yourself, de in-house, vai ser legal. Né? Então, alguns temas aí que a gente vai estar abordando aí com vocês, tá ok? Uma outra coisa que foi bacana, eu acabei de voltar de San Diego, então a gente foi ao maior congresso de ortodontia digital do mundo, e acabei apresentando lá, a gente fala keynote speaker, a parte de encerramento, foi bem legal, aonde não era até sobre biomecânica, ou alinhadores e assim por diante. Tem muito a ver com alinhadores, mas era o futuro aí da ortodontia, os modelos de negócio. Então vai ser bem legal mais para frente, com certeza eu vou dividir essa palestra em alguma oportunidade também no Brasil, né, do que o ortodontista precisa fazer para se diferenciar no mercado aí. A partir de agora, como eu falei aí, com bastante alteração nessa parte de business, né? E eles entregam lá até um prêmio, foi legal, independente da palestra, eles têm tipo uma premiação no fim, eles escolhem alguns ortodontistas de destaques, foi legal dividir com o Brasil aí, que o Brasil, né, no caso eu recebi aí chama um prêmio de visionário among us, né, entre agentes, o maior visionário desse último ano aí do evento.